Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento do fim da tarde sopra entre os prédios cinzentos de Nova York, trazendo consigo o cheiro de asfalto úmido e o murmúrio incessante da cidade. Sob um alpendre rachado, o menino ajusta as cordas de um violino antigo. A madeira está arranhada, o verniz rachado, mas para ele, é o mais precioso dos tesouros. Seu nome é Eli Turner, tem 12 anos, um olhar claro e determinado, e veste um casaco grande demais para ele, o casaco de seu pai, que desapareceu há 2 anos. A rua está repleta de gente. Homens de terno passam apressados, táxis buzinam, vendedores de cachorro-quente gritam seus preços. Ninguém presta atenção ao menino com o violino, exceto alguns transeuntes que diminuem o passo intrigados. Ele fecha os olhos. Respira fundo. Então, com um gesto hesitante, mas sincero, coloca o arco nas cordas. As primeiras notas surgem, frágeis a princípio, depois mais seguras. É uma melodia doce e melancólica, uma canção que sua mãe costumava cantar para ele antes de adoecer. Cada vibração parece contar a história deles: perda, medo, amor, sobrevivência. Os transeuntes param, comovidos sem entender o porquê. Uma criança na rua, sim, mas há algo mais, uma emoção crua, quase dolorosa. Na calçada oposta, atrás do vidro fumê de uma limusine preta, um homem observa. Richard Ali na casa dos 50, terno de 3 peças, relógio de ouro, rosto impassível. CEO de um império financeiro, acostumado a controlar tudo. Contudo, naquela noite, algo lhe escapa ao controle, seu coração. Ele reconhece a melodia. Essa música é a mesma que sua mãe costumava tocar para ele quando era pequeno, antes que a vida e os negócios extinguissem qualquer vestígio de emoção nele. O motorista pergunta se ele deve prosseguir. Espere, murmurou Richard, sem desviar os olhos do menino. Quando a chuva começou a cair, ele continuou a brincar. Ele tremia, mas não parou. Quando finalmente se abaixa para apanhar as poucas moedas que caíram a seus pés, ele levanta a cabeça e encontra o olhar de Ricardo através da janela. 2 mundos acabaram de colidir. Um vive para sobreviver, o outro sobrevive sem saber mais como viver. E sem que ninguém soubesse, naquela noite, a música de uma criança quebrou o silêncio no coração de um homem rico. O sol lutava para romper as nuvens cinzentas de Nova York quando Eli Turner se acomodou em seu lugar de costume na Quinta Avenida. Seu violino, gasto, mas fiel, repousava em seu ombro. Os transeuntes, apressados e absortos em suas telas e compromissos, lhe davam pouca atenção. Alguns mal olhavam, outros lançavam um olhar de compaixão antes de seguirem seu caminho. Não importava. Eli sabia que cada nota podia fazer a diferença, por menor que fosse, no dia de sua mãe. Aos 12 anos, Eli carregava o peso da casa em seus frágeis ombros. Desde o desaparecimento do pai, ele se tornará o homem da casa, o protetor de Clara, sua mãe, cuja saúde se deteriorava a cada dia. Apesar do cansaço e da dor, ela sempre sorria para ele, escondendo a verdade por trás de palavras simples. Não se preocupe, querida. Amanhã tudo ficará bem. Eli respirou fundo. Seus dedos tremiam de frio, mas o arco deslizava pelas cordas com uma precisão surpreendente para sua idade. Uma melodia suave, repleta de tristeza e esperança, elevou-se no ar úmido. Cada nota contava a história deles, as dificuldades, as lágrimas, mas também o amor incondicional que os unia. As moedas começaram a cair em seu estojo aberto. A maioria era pequena, centavos ou alguns dólares, mas ele sabia que até mesmo essas migalhas ajudariam sua mãe a comprar comida ou remédios. Ele cuidadosamente recolheu cada moeda, colocando-a em sua pequena caixa de sapatos, que guardava com cuidado debaixo da cama. De repente, um movimento na multidão chamou sua atenção. Um homem elegante de terno escuro havia parado. Richard Ali, um bilionário conhecido por seu império financeiro e sua indiferença, observava o menino com uma mistura de incredulidade e fascínio. Ele não conseguia entender por que aquela melodia, tocada por uma criança, o comovia tão profundamente. Aproximou-se silenciosamente, parando logo além do meio-fio, como um espectador invisível. Eli, sem perceber, acabará de capturar a atenção de alguém cuja vida inteira fora construída sobre poder e dinheiro. E pela primeira vez em anos, Richard sentiu uma emoção pura e sincera, uma que nenhuma riqueza poderia comprar. A chuva começou a cair suavemente, mas Eli não parou. Suas notas se elevavam acima do som das gotas de chuva no asfalto e aqueciam o coração de sua mãe à distância. Naquela rua barulhenta e fria, um menino simples e seu violino acabavam de criar um momento de silenciosa admiração que mudaria o rumo de suas vidas.
Na manhã seguinte, Eli sentou-se na mesma esquina da Quinta Avenida, com o violino debaixo do braço e a caixa de sapatos pronta para as poucas moedas que os transeuntes pudessem se dignar a lhe deixar. O céu estava cinzento, mas o menino não se deixou abater. Todos os dias eram uma batalha contra a fome e a preocupação com a mãe, mas ele sabia que sua música podia suavizar, ainda que por um instante, a dureza do mundo ao seu redor. Assim que começou a tocar, uma limusine preta freou bruscamente à sua frente. A porta se abriu e um homem saiu, vestido com um impecável terno cinza. Ele exalava autoridade, e seus olhos refletiam o hábito de estar no controle absoluto da situação. Mas naquele exato momento, Richard Ali parou abruptamente. A melodia de Eli o atingiu de uma forma inesperada. A música que ele ouvia não era apenas bonita. Era a mesma canção que sua mãe costumava tocar para ele quando criança, na antiga casa da família em Long Island. Uma lembrança muito enterrada ressurgiu. O riso da mãe, o aconchego de um lar amoroso, a inocência perdida. Richard aproximou-se lentamente cativado, apesar de si mesmo, pelo menino com o violino. "E onde você aprendeu a tocar assim, garoto?" perguntou ele com uma voz que denunciava surpresa e curiosidade. Eli baixou os olhos, intimidada por aquele homem imponente, mas respondeu sinceramente: "Sozinho, senhor, pela minha mãe." Richard sentiu um nó na garganta. Ele nunca tinha visto tamanha pureza e determinação. Aquela criança brincava não por prazer nem por dinheiro, mas por amor, por sobrevivência, por sua mãe. Ele estendeu a mão hesitante. Eli instintivamente apertou-a, como se entendesse que aquele homem não queria apenas dar dinheiro, mas algo mais profundo: reconhecimento. Um gesto de humanidade num mundo muitas vezes indiferente. Por um instante ficaram ali em silêncio, enquanto as notas do violino preenchiam a rua e pareciam suspender o tempo. Os transeuntes apressados diminuíram o passo, intrigados por aquela cena inusitada. Um menino, seu violino e um bilionário parados, paralisados pela beleza simples e sincera da música que emanava do coração. Então, quase imperceptivelmente, Richard murmurou: "Quero ver onde você mora." Ele hesitou, surpreso com o pedido. Mas no fundo, ele entendia que aquele homem vinha de outro mundo e que poderia, de uma forma ou de outra, mudar suas vidas. Naquele dia, a chuva parou de cair, deixando a rua molhada e brilhante. Como um reflexo daquele momento em que duas vidas completamente distintas se cruzaram pela primeira vez ao som de um simples acorde de violino. Naquela noite, Richard Ali não conseguia esquecer a melodia de Eli. Sua mente de homem de negócios, acostumada a reuniões e contratos, foi abalada pela inocência e determinação do garoto. Sem aviso prévio, ele decidiu segui-lo discretamente até seu prédio. Eli subiu a escada estreita até o 5º andar, com o violino nas costas, as pernas cansadas, mas o coração valente. Richard observava de trás da entrada da carruagem, testemunha silenciosa de um mundo que jamais conhecera: as paredes rachadas, o corredor escuro, o cheiro de mofo e sopa aquecida no fogão. Clara, a mãe de Eli, estava sentada numa cadeira perto do fogão, enrolada num cobertor, o rosto pálido, mas sorrindo apesar do cansaço. Ela estendeu a mão para o filho. "Como foi hoje, querida?" "Bem, só algumas moedas, mas isso serve para amanhã, mãe." Richard bateu suavemente na porta. Clara deu um pulo, um pouco surpresa, mas abriu-a educadamente. "Boa noite, posso ajudar?" perguntou ela. Eu só queria elogiar seu filho pela música dele", respondeu Richard meio sem jeito. "Ele toca lindamente." Eli baixou os olhos, envergonhado, enquanto sua mãe o convidava a entrar. O quarto era pequeno, mas limpo. Uma única tigela de sopa sobre a mesa, 2 cadeiras gastas, uma prateleira instável com alguns livros e fotos desbotados. Cada detalhe contava a história da luta diária pela sobrevivência. Richard observava a mãe e o filho, comovido pela dignidade e força que emanavam deles, apesar das dificuldades. Ele não pôde deixar de comparar aquela cena ao seu próprio mundo: casas suntuosas, luxo, segurança, mas um vazio emocional que nem mesmo o dinheiro conseguia preencher. "Mãe, ele é o rapaz que gostou da minha música", disse Eli timidamente. Clara sorriu gentilmente. "Obrigada por parar para ouvi-lo", disse ela com a voz trêmula, mas carinhosa. Richard se sentia estranhamente pequeno naquela cozinha modesta. Sabia que não podia desfazer tudo que a vida lhes havia tirado, mas queria tentar, de alguma forma. Sem perceber, acabará de cruzar uma fronteira, a que separa a indiferença da compaixão, o dinheiro da humanidade. Por alguns instantes, o mundo exterior deixou de existir. Os sons da rua, as buzinas, os transeuntes apressados, tudo parecia distante, substituído por um silêncio carregado de emoção e uma conexão inesperada.
Esse jantar inesperado não foi apenas uma refeição. Foi a primeira ponte entre duas vidas separadas por tudo, e o início de uma história que transformaria Ellie, sua mãe e até mesmo Richard, o homem de terno cinza. Na manhã seguinte, Richard Ali não conseguia afastar da mente a imagem de Clara e Ellie em seu modesto apartamento. Tinha sido uma longa noite, repleta de lembranças da infância e um sentimento de culpa que não sentia há anos. Ele tomou uma decisão, precisava fazer algo por eles. Ele voltou à esquina da Quinta Avenida onde Ellie estava tocando, desta vez sem esperar nenhuma música em particular. Assim que viu o menino, entregou-lhe um envelope. Ellie olhou para ele, intrigado. "O que é isso?" perguntou ele timidamente. "Para sua mãe e para você. É para te ajudar." Ellie sentiu o coração acelerar. Suas mãos trêmulas agarraram o envelope, mas ele não ousou abri-lo imediatamente. Clara, a quem ele havia ligado para contar a novidade, balançou a cabeça firmemente. "Ellie, nós não tocamos para receber dinheiro. Tocamos para sermos ouvidos." Richard, surpreso com a resposta, compreendeu que o orgulho daquela família não estava à venda. Ele havia subestimado a dignidade daquelas pessoas simples, porém fortes. "Não quero que pense que estou lhe fazendo caridade. Simplesmente quero lhe oferecer uma oportunidade", disse ele gentilmente. No dia seguinte, ele voltou com um renomado professor de música, convidando-o para ensinar Ellie e desenvolver seu talento. "Ellie, você quer aprender a tocar a sério?" perguntou o professor. Os olhos do menino brilharam, uma mistura de surpresa, alegria e timidez. Ele jamais imaginara que um homem tão poderoso pudesse ter interesse genuíno nele. Clara sorriu, com lágrimas nos olhos. "Você trabalhou muito, meu filho. Esta oportunidade é sua", ela murmurou. Pela primeira vez em muito tempo, Ellie se sentiu aceito e valorizado por quem ele realmente era, uma criança corajosa e talentosa dedicada à sua mãe. E Richard compreendeu que a ajuda mais valiosa não era o dinheiro, mas a oportunidade de libertar o potencial de um jovem e restaurar a dignidade de uma família. Assim, a vida de Ellie começou a mudar. Cada aula de música não era apenas uma nota tocada, mas um passo em direção a um futuro onde seu talento e coragem seriam finalmente reconhecidos e valorizados por seu verdadeiro potencial. 6 meses depois, Ellie Turner estava no palco de uma prestigiada sala de concertos. Holofotes iluminavam seu rosto jovem, porém determinado, e a orquestra atrás dele aguardava o sinal. Os assentos estavam lotados de espectadores elegantes, mas Ellie só conseguia ver sua mãe, Clara, sentada na primeira fila, sorrindo e com os olhos brilhando de orgulho. Ele respirou fundo, colocou o arco nas cordas e a primeira nota surgiu. Ressonou por todo o salão, pura e clara, repleta de emoção. Cada nota contava sua própria história. Pobreza, coragem, o amor de uma mãe e a perseverança de um menino que se recusava a ceder à tristeza. Richard Ali, sentado nas sombras, sentiu o coração afundar. Ele havia testemunhado a transformação de Ellie desde aquele dia chuvoso na Quinta Avenida. Uma criança que brincava para sobreviver havia se tornado um verdadeiro músico, capaz de tocar centenas de vidas com seu violino. As notas fluíam, ora suaves, ora poderosas, cada melodia envolvendo a plateia numa emoção indescritível. Clara segurava a mão de Ellie, e ele sentia o calor e a coragem que emanavam dela. Quando a última nota se dissipou, um silêncio pesado tomou conta do salão, seguido por uma ovação que durou vários minutos. Ele fez uma reverência profunda com lágrimas nos olhos, e sussurrou para sua mãe, para você, mãe, e para todos aqueles que ouvem com coração. Naquele instante, Richard compreendeu uma verdade simples porém profunda. O dinheiro pode abrir portas, mas a música e a coragem abrem corações. Naquele silêncio carregado de emoção, o violino de Ellie transcendeu a pobreza e a dor, transformando cada nota em esperança e cada melodia em um novo começo para toda a sua vida.